99802-4222. Participação 99802-4222. Atenção ouvinte e web ouvinte. Toda quarta-feira às 18 horas na TV Web Litoral. Conexão com 87 FM Litoral Maracajaú. Política em Pauta com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta. Agora em novo horário. Toda quarta-feira a partir das 18 horas. Participação pelo WhatsApp 99802-4222. Participação 99802-4222. Atenção ouvinte e web ouvinte. A partir de agora, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta. Apresentação jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Política em Pauta. Mirim, estamos iniciando neste 1º de novembro de 2023, mais uma edição do programa Política em Pauta. Política em Pauta que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 18 horas, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral de Maracajaú. Boa noite para todos e todas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente faz aquele velho e tradicional pedido, que você que assiste ao vivo, que participa, que interage, compartilhe o link do programa em suas redes sociais. Jornalista Enfim, a gente agradece aqui a sua socialização do link com os seus amigos. Política em Pauta é um programa que a gente idealizou para exatamente tratar de assuntos de ordem política, política partidária, política de desenvolvimento, política econômica, social, educacional, cultural, enfim, política, porque a nossa vida ela é movida, né, por decisões políticas. Mas Irã, não tem nem aí para negócio de política, rapaz, não quero esse negócio não, mas claro que é. Não é? Às vezes a gente fica dizendo isso,
a boca pequena, em lugares reservados. Não quero negócio de política, porque isso, porque tudo é assim, é assado. Mas não. A nossa vida, no mundo inteiro, viu, gente? Não é aqui só em Ceará-Mirim, Maxaranguape, aqui no estado, no Brasil, não. Isso é no mundo. Não é? As coisas funcionam por decisões políticas dos representantes, de quem ocupa, não é, cargos importantes. Né? E quando eu digo cargos importantes, é desde vereador até presidente da República, isso no âmbito governamental, né? E também no âmbito de empresas, de instituições, de organismos não governamentais. Tudo, autarquias, bancos, não é? Estatais, enfim, tudo gira, né, em torno da nossa vida com decisões políticas de quem a sociedade escolhe, elege, vota, elege para lá na Câmara Municipal, na Prefeitura, na Assembleia, no Governo do Estado, no Congresso Nacional, na Presidência da República, eles nos representar. Né? E você, o ano que entra, tem aí um momento de novo, que isso é um ciclo, né? A cada 4 anos a gente tem a oportunidade de dizer, opa, tá legal, vamos continuar assim. Rapaz, eu pensei uma coisa, é outra. Então, você tem a oportunidade de mudar. E nós instigamos, a gente estimula, a gente aguça o seu pensamento, a sua ideia nas suas rodas de conversa, para que você discuta tudo isso, né? Para que você, com os seus amigos e amigas, possam debater, né? Porque não pode dizer, vou transferir a responsabilidade, quem quiser que vote, que escolha, então não estou nem aí. Aliás, hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, o nosso colega de bancada, Nelson Câmara, não pôde vir hoje aqui, não é? Me mandou uma mensagem, e eu já havia convidado o jovem, né, antenadíssimo, conhecedor profundo da região, da política da Taba, que é o nosso amigo Jairo Júnior. E a gente vai bater um papo aqui. Ele tem as suas opiniões, tem as suas leituras, não é? É um cara que fala porque conhece e tem coragem de falar. E eu que já em outros programas conversei com o Jairo, sempre ele deixa aqui reflexões importantes. É por isso que a gente convidou, a gente chamou para ele participar aqui da bancada. E outra coisa, viu, num cenário desse, caramba, rapaz, olha que coisa linda ali. E você tá bonito, viu, amiga, ali, ó. Show de bola. Se tivesse vindo com camisa branca, tinha ficado show. Só não pode verde e amarelo, por causa da cromocri. Bom, já temos aqui alguém participando, a gente vai já mencionar os nomes, mas eu quero trazer com muita alegria, tá certo? Com muita... Esse aqui é um papo descontraído, não é? Papo com responsabilidade, para exatamente deixar você antenado, ligado, não é? Na visão de Jairo Júnior, na nossa visão, e que você aí faz o valor de juízo que quiser. É assim que a gente trata no sistema litoral de comunicação, não é? Os convidados, as suas falas, as suas opiniões, porque é importante que a gente ajude a construir, né, Jair? Ajude as pessoas a não ficar omissas, apáticas. Quero lá negócio com isso, rapaz, não sei o quê. Tá. Não, a gente aqui, e o programa é Política em Pauta. Olha, tem um bocado de coisa aqui que eu vou botar para ele comentar. Jair, é um prazer recebê-lo aqui, amigo. Mais uma vez, eu até disse a Jairo que ele pode, toda quarta-feira, se tiver tempo, vir para aqui, né, para fazer parte da bancada com o Nelson, com o convidado que a gente trouxer aqui, né, para enriquecer mais ainda, do ponto de vista democrático, e no campo das opiniões,
né, a palavra jovem de um cara, repito, que tem uma visão espetacular, é antenado demais com as coisas e conhece a nossa região. Boa noite, prazer tê-lo aqui no Política em Pauta, Jairo. Boa noite, Irã Júnior, que também está aqui no estúdio. Boa noite a todos do TV Litoral, né? FM e web também, pelo Facebook, alguns que também estão acompanhando pelo Instagram, pela Rádio 87, né? Litoral também tá em conexão? Litoral Maracajaú? Claro. Olha aí, toda Maxaranguape, né, as praias, Maxaranguape, Caraúbas, Maracajaú. Um abraço a todos vocês e também aos meus amigos que estão aí online, acompanhando, né, nesse fim de tarde, início de noite, nesse café, né, nesse jantar. Então, vamos dizer que é um café filosófico, um jantar filosófico, olha aí. Rapaz, você falando nisso, eu estou com um tempo muito voltado, né, para esse negócio da piscicultura, mas quando eu chego em casa, eu vou nos canais para assistir. Ontem eu estava vendo o Cheque Mate da TV Universitária. Eu gosto muito, né, porque um programa, primeiro, traz alguém com uma bagagem extraordinária, e ontem foi uma professora de artes, professora e tal, fantástica, e com a juventude, né, do curso de comunicação, participando, fazendo as perguntas e tal. E aí tem um café filosófico, tem e tal. Porque, Jairo, eu queria já te colocar aqui a primeira questão, antes da gente registrar aqui a presença muito gratificante de pessoas que têm nos acompanhado, né? Muito legal. Eu queria que você discorresse assim um pouco esses 10 meses dos novos governos, né? E do final de alguns, que está se aproximando para o final, mas vamos falar dos 10 meses do presidente Lula e dos novos 10 meses da governadora Fátima, nesse campo nacional e estadual. Qual é a sua avaliação? Qual é a leitura que você faz nesse momento, hein, Jairo? O cenário atual político é um cenário que continua bastante complexo. Não dá para, com uma simples frase, resumir. E não cabe aqui a gente ser uma espécie de comentarista político. A gente entende até o comentarista esportivo. Porém, quando a gente parte para a política, é muito fácil falar. Mas quando vai para o fazer, aí a pessoa humilde diz, fazer outros 100. Então, assim, respondendo sua pergunta, Irã, que não é fácil de ser respondida, vivemos um cenário político que ainda existe divergências, que existem polaridades, e essas polaridades fazem parte da nossa cultura, né? Da cultura do Brasil, da cultura do Nordeste, da cultura da região, do nosso estado também, Rio Grande do Norte, e também aqui do Mato Grande e do Litoral Norte. Você diz uma coisa interessante aí. Acha difícil a pergunta de falar e de comentar, e você diz, Jairo, o que a gente realmente costuma ouvir. Falar, mas o fazer. E aí eu colocaria um temperozinho aí, eu refaria a pergunta para você. Você não acha que, por exemplo, o processo eleitoral ele é uma coisa sistemática? Ponto. Alguém diz assim, eu vou me candidatar, ou eu vou para a reeleição, eu quero entrar. E aí você não acha que esse fazer que você diz, as pessoas que se propõem a ir para a chuva se molhar, elas não devem saber de alguma coisa e os caminhos para, depois de ouvir da sociedade, não sei o que e tal, previamente conceber um mínimo de um plano, de um roteiro plausível, possível, de não enganar, não cometer o estelionato eleitoral e o povo dizer, porra, Jairo passou aqui dizendo que ia ser prefeito, mas não mentiu, não me enganou, disse que ia buscar fazer isso, isso e isso,
mostrando o caminho. Você se mostrou preparado para o fazer. Não tem um pouco disso? E aí você não comete nenhum estelionato eleitoral. Esse fazer é difícil, Jairo? Claro, quando eu digo fazer é difícil, que eu te pergunto, evidentemente que as circunstâncias que você encontra, elas às vezes têm um... Pô, eu não pensei assim, mas você precisa estudar antes, precisa ter conhecimento de causa antes para chegar e fazer mesmo. O povo que elege não tem esse negócio. Eu quero que não falte água. Eu quero isso, quero aquilo, ou não? Sim, né? O que acontece? Tudo na vida requer um planejamento. Existe algo que precisa ser planejado antes, durante e depois. Eu vou dar um exemplo paralelo, que não tem nada a ver inicialmente com o assunto, que é organizar uma festa. Você planeja vários anos antes, 2 anos, 3 anos, principalmente se for uma festa de 15 anos, de casamento. Então, requer um planejamento, requer pensar a estrutura, as condições financeiras, porque existe uma coisa na ordem do ideal, né? O ideal, mas existe também o real. E precisa ser encontrado um equilíbrio. Porque também eu não posso só ficar na realidade nua e crua, mas também eu não posso viver no mundo da lua, né? No idealismo, na utopia que nunca alcança, né? A gente nunca alcança. Mas para ser mais prático, já que a gente está falando de coisas práticas, claro, né? Claro. Na política é necessário também este planejamento. Claro que o caminho se faz caminhando. Não tem nada pronto, não tem nada assim perfeito. É algo que vai sendo construído e o ideal é que seja construído a partir de um diálogo com a sociedade, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os vizinhos, né, da rua, do bairro, de cidades circunvizinhas. Então, a gente vai escutando, vai dialogando. Quem tem uma espiritualidade sabe que o cristianismo parte desse diálogo, né? O amor é um diálogo entre pessoas distintas, pessoas diferentes. Que o ato de dialogar com você, Irã, não me faz igual a você, mas faz com que eu mergulhe um pouco dentro da sua realidade, na qual eu não vivo. Deixa eu sair um pouco dessa filosofia e trazer para a política. Então, na política, a partir das necessidades. Então, Irã, o que você analisa, o que você vê que precisa hoje para o município de Ceará-Mirim? Dentro do real, né? Porque o ideal a gente constrói até uma ponte para Fernando de Noronha, se for até possível. Escola de primeiro mundo, onde a gente não é primeiro mundo, como já se disse em Maxaranguape, né? Isso. Então, assim, o que é necessário hoje para Ceará-Mirim? Hoje, por exemplo, para Ceará-Mirim, as pessoas cobram muito a questão de um distrito empresarial, um distrito industrial, que algumas pessoas até chamam de parque. Eu não gosto da palavra parque, porque dá a ideia de diversão, né? Apesar que pode ser usado também. Mas se cobra muito ainda em Ceará-Mirim isso, pelo fato de que um dia Ceará-Mirim viveu o apogeu da cultura da cana, né? Da açúcar, e, infelizmente, né, todo o império, né, ele tem o seu declínio. E a cana, como o café no Brasil, né, e como, por exemplo, que também teve o seu tempo assim, bastante, como é que eu posso dizer? Porque assim, há oscilações, né, no mercado, na questão da economia também internacional, e a cana-de-açúcar também entrou no meio. E assim, Irã, só para complementar e encerrar essa parte prática, a partir desse diálogo, a gente constrói, né, um roteiro. E esse roteiro não precisa ser exatamente tudo bem assim, como é que eu posso dizer, executado ao pé da letra. Porque todo flexibilidade, isso, né? Você como professor sabe, e a gente tem professor aqui escutando, nos assistindo, o planejamento é um norte. Mas esse norte vai assim adaptado, né? Eu vou colocar Jairo, viu? Aí a galera está querendo para a gente ter umas coisas mais diretas, mais objetivas, né? Porque ele tem razão, claro, né? Ele divaga bem, né? Isso faz parte, né, dele. Por isso que eu digo que é um cara preparado. Mas nessa intervenção dele, ele traz algumas palavras
muito interessante e que eu, Jairo, você falou em planejamento, né? Na vida pessoal, né? Em qualquer situação, planejar é importante. Mas a minha vida toda foi planejando, mas também avaliando, mensurando, né? Para ter o feedback daquilo que você está aplicando. E, às vezes, na política, né, a galera não está nem aí para avaliar, vai fazendo a rodo. Do jeito que quero, estou ouvindo e mexe. Essa história de escutar, do caminhar, de ouvir, porque a gente, né, porque quando chega lá é diferente. Não, eu faço porque sou eu. Né? Primeiro usa uma questão singularizada, eu, em vez de pluralizar, né? Porque, na verdade, o governador, o presidente da República, um diretor de escola, então, ele é uma equipe, né? Então, nós, a gente, né, e tal. E aí, você não acha importante que, além do planejar, esse avaliar periódico, ele não é importante para você replanejar e ir reavaliando e ouvindo, como você diz, e as coisas funcionando? Sim. Com certeza, na live, né, pelo Facebook, tem muitos profissionais de diversas áreas e sabemos que é necessário, em todas as áreas, ter o feedback, seja o feedback do usuário, do cliente, né, do eleitor, do cidadão. É necessário ter esse feedback. O nome é até estranho, soa até estranho, feedback. Mas o retorno, né? Esse retorno, né, para saber se está existindo uma boa comunicação, se aquilo que eu quero comunicar está chegando da forma, do jeito que eu penso que deveria chegar. Então, Irã, você como comunicador, como é que eu posso dizer essa questão da comunicação na política? Né? A gente pode até fazer uma ponte da comunicação na política. É necessário o político estar bem assessorado. Por quê? Porque, às vezes, uma palavra, principalmente palavras ambíguas, pode mudar todo o contexto. Eu até brinco com alguns amigos dizendo, uma coisa é você falar Maria José, outra coisa é você falar José Maria. Porque dizem que as ordens dos fatores não alteram o produto, mas aí você só inverteu. Maria José e José Maria são pessoas distintas. Trazendo esse exemplo para a política, é necessário ter uma linguagem na política mais objetiva, mais clara, que seja, que traga ideias, que tenha esse canal, né, da população com o gestor, que o gestor também tenha a humildade de entender que o outro, que o cidadão, às vezes, quando reclama às vezes desconhecendo a realidade financeira do município, a realidade momentânea, estrutural, né, da equipe de engenharia, da equipe de arquitetura, da equipe financeira, da equipe de planejamento, de orçamento, e assim vai. Verdade. Olha, vamos registrar aqui a galera, né, que está nos prestigiando, e depois a gente vai um bloco de apoio cultural. Não se preocupe não, que a gente vai já colocar aqui. E aí, como é que está isso? Como é que está aquilo? Para ele falar também. Nem se preocupe que a gente vai fazer isso. Isabela, mas nunca tinha aparecido, viu? Isabela é muito pois é, Isabela, tá com saudade de você, Isabela. Eu toda quarta agora, um abraço. Manel Marques, doutor Manel Marques, doutor Manelzinho, boa noite. Obrigado, doutor Manelzinho. Grande pediatra, não é, e perito do ITEP, do Hospital Santa Catarina, Varela Santiago, grande abraço. E veranista de Maracajaú, né? A Genozinho, um abraço a Genozinho, obrigado. Renato Martins, boa noite, Irã, parabéns pela iniciativa de incrementar a bancada com o comentário preciso e competente de Jairo Júnior. Uma mente jovem e promissora da terra, verdade, é isso aí. Iraneide Mendes, um abraço, boa noite. Ivonaldo Miserê, boa noite, valeu. Júnior Barbosa, boa noite, Irã. Irã Júnior, belíssimo programa, sempre inovando o cenário, é isso aí.
Obrigado, hein? Diego Landim, boa noite. Davi Lucas, Alipo Silva, parabéns, Jairo Júnior. Muito bom, Jairo Júnior. Alipo novamente, estou por cá, show de bola. Iraneide Mendes aplaudindo. E aí, Júnior Barbosa diz: Irã, sabemos que em uma eleição os candidatos vão à rua pedir o voto e o povo confia vontade para ser um ótimo vereador, para legislar. O que o amigo Jairo Júnior acha de votar em um vereador, depois essa pessoa passa a ser secretário? Olha, isso é uma questão prática, não é? Dentro de uma conjuntura, ele abre mão do mandato e vai compor o secretário. Você vai falar. Quem perguntou? Jairo Júnior. Não. Júnior Barbosa. Júnior Barbosa. Deputado estadual, depois passa a ser secretário estadual. Ou deputado federal, depois passa a ser ministro. Você acha que o povo pode votar novamente em uma nova eleição nessa pessoa? Antônio Henrique, boa noite, amigo Irã, estou ligado no programa, abraço neste grande homem, revelação do nosso Ceará Mirim, que Deus abençoe com muita saúde. Valeu, Russo. Gedson, Mariano, boa noite, Irã Jairo. Agenozinho, parabéns ao jovem Jairo Júnior pelo bom desempenho nas perguntas do jornalista. Valeu, Agenozinho. Jaerton, grande Jaerton Pereira, lá no seu companheiro de Detran, rapaz. Isso. Lúcia Mansur, boa noite a todos. Jairo é sinônimo de competência. Muito bem. Olha aí. E Ego Mendes, boa noite. E Ateli Delartes. Olá, boa noite. Bom, vamos para essa pergunta de Júnior Barbosa, que eu acho interessante. Qual é a tua visão? Grupo de... Saem candidatos, né, numa chapa, seja de situação ou oposição, e aí ganha aquele grupo A ou grupo B, ou C ou D. E depois, Jairo, o gestor, o candidato eleito para o cargo majoritário, né, ele diz, porra, eu estou precisando de você para ser secretário de educação, não sei de que mais lá, de saúde e tal, dentro daquela área de esporte, que o cara tem afinidade. Qual é a tua opinião? Isso nos 3 níveis, né? Nas 3 esferas. Aí o vereador, o deputado estadual, o federal, o senador, atende aquele convite. Aí, qual é a tua visão? Você acha isso tranquilo, normal, correto? Ou, como o Júnior diz, é para se votar num cara que foi para legislar, eleito para legislar, barará, defender lá na Casa Legislativa, que tem aquele perfil que o eleitor quer, aí depois vai para uma outra. O que você acha disso? A política, como a vida, ela é muito dinâmica. Primeiro ponto é este. O segundo, para responder de maneira mais objetiva ao que Júnior pergunta, é que, a partir dessa dinamicidade das relações e da política, é necessário ter uma espécie de negociação. Mas não é negociação aquela que a gente conhece. Toma lá da cá. Não nesse sentido. Mas, pronto, se Irã é eleito para ser vereador e ele recebe uma proposta do gestor municipal para ser, por exemplo, secretário de esportes. Irã, quem conhece Irã sabe que Irã tem uma bagagem no esporte, na cultura, na educação. Então, ele tem o perfil para estar nessa... E hoje na comunicação, né? Então, tem aí 4 pastas que você poderia estar muito bem, nesse exemplo hipotético. Então, é possível sim? Com certeza. Se eu acho positivo ou negativo, isso eu acredito que deve... Lembra do feedback que a gente estava conversando? É importante você, junto com o seu eleitor, que às vezes esse eleitor é de um bairro ou é de um distrito, você sentar e conversar com eles. Se comunicar, que você falou também. Isso, porque o que acontece? Às vezes o vereador quer fazer muito pela comunidade, pelos eleitores, mas não pode fazer de maneira prática, porque ele está dentro, né, de uma esfera legislativa. E que, às vezes uma lei, para ser aprovada, requer meses, anos, e algumas vezes nem são aprovadas. E o vereador, às vezes, tem a pressa de demonstrar, de mostrar serviço,
e, recebendo o convite do gestor, acaba aceitando. Porém, o que eu coloco é, antes de aceitar, deveria ser conversado, vir numa rádio, vir nas redes sociais. E, gente, vocês me conhecem, sabem que o meu perfil dentro, por exemplo, da área executiva, eu me encaixo neste e recebi o convite para isto. E eu pergunto a vocês me veem ou vocês me autorizam, né, porque não vai ser também para sempre, né? Nem o mandato de vereador e nem a nomeação como secretário. Mas eu, como secretário, de maneira hipotética, né? Se eu honro com aquilo que eu prometi para os meus eleitores, acredito que, da minha opinião, eu vejo como positivo, mas com essa observação. Antes de aceitar, é necessário dialogar com quem acreditou no seu projeto, acreditou em você. Agora, Sina, esse assunto para alguns pode parecer chato, né? Secretário, vereador, prefeito. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente depende dessa política e destes políticos. Seja com relação à diminuição de impostos, seja na questão de distribuição de medicamentos, seja na questão para baratear o custo de vida. Então, na prática, tudo isso que a gente está falando vai acontecendo que às vezes a gente nem percebe que por trás tem o político, o eleitor, o secretário, o coordenador, os assessores. Existe uma série de pessoas que estão nos bastidores construindo esse mundo não perfeito, mas um mundo que pelo menos possa ser melhor para mim, para você, para o seu filho e para futuras gerações. Muito bem. Olha aí, Júnior Barbosa. Aí você depois se manifesta aí, tá certo, sobre a resposta de Jairo. Você falou aí, Jairo, que as proposituras de projetos de lei, ela leva um tempo passa em comissão para ser aprovada assim, assado e tal, discutido, debatido, leva um tempo. Eu tenho duas coisas para colocar na prática para você. Ontem, em Natal, na Câmara Municipal, os vereadores levaram menos de 4 minutos, por exemplo, para aprovar o projeto de lei de aumento do subsídio do prefeito, dos auxiliares, para próxima legislatura, porque do ponto de vista legal, o processo legislativo é esse. Tem que ser aprovado um ano antes, não pode ser aprovado no ano eleitoral e tal. Isso é o que preconiza a legislação. Mas não demorou 4 minutos, eles aprovaram. E pior, teve vereador que não sabia nem o que estava votando, nem de quanto seria o aumento. Isso é um caso. São Gonçalo do Amarante também aprovou um aumento de 12% para a galera toda a partir de 2025. Como é que você vê esses aumentos? Porque aqui ninguém pode ser hipócrita, né? E ninguém está aqui para ser oportunista numa situação dessa. Você acha justo, né, a classe política, num momento que a gente ainda está buscando uma recuperação, não é, do país, o Estado que a governadora encontrou do jeito que encontrou, já passou 4 anos, agora não tem muito mais o que falar, tem mais o que fazer. Mas aí um aumento desse, Jairo, como é que você vê? Qual é a tua opinião? Eu acho que nesse dia vai ser de Barra, vai ser de Ceará Mirim, vai ser de todo mundo, todo o Brasil, as câmaras vai ser matéria dos telejornais, da imprensa toda dizendo isso. 12% aqui, outra acolá. Aí tem alguns vereadores de oposição, não, eu estou contra por isso, que isso é um absurdo e tal. Bom, como é que você vê essa questão dessa agilidade? 3 minutos e pouco para aprovar um projeto desse. Quando é para eles, né, a gente já escuta. É igual, como diz o Matuto, é igual a pólvora, né? Mas quando é para as pessoas que mais precisam, aí vai aquele negócio, depois, amanhã, estou vendo porque faltou isso, porque tem que voltar para a comissão tal, e essa coisa toda. Mas assim, Irã, deve ser discutido em fóruns, em audiências públicas, a questão de políticas salariais de todos os trabalhadores. Porque vai chegar um momento que muitas prefeituras não vão conseguir pagar
o piso de vários profissionais. Claro que todos merecem, todos têm uma luta histórica. O Brasil tem recursos para pagar, porém, quando a gente tira de um orçamento para colocar em outro, isso cria um desequilíbrio, né, financeiro e assim por diante. Onde eu quero chegar? É necessário a gente discutir políticas relacionadas à questão salarial. Porque a pessoa que limpa, por exemplo, esta mesa, por que ela ganha menos do que aquela pessoa que está sentado falando aqui? O porquê disso? Porque, por exemplo, chega agora o Natal. Aí, no Natal e no Ano Novo as pessoas dizem assim: que o mundo seja mais igual, que as pessoas sejam mais iguais. Mas que igualdade é essa? Porque vamos começar pelo menos a ser igual no bolso, né? No salário. Um igual que dê para comprar uma feira boa de alimentos, que dê para pagar os medicamentos na farmácia, que dê para poder ter um momento de lazer com a família. E assim, é preciso discutir, porque a gente percebe que às vezes... Eu vou falar, por exemplo, na área da educação. A gente sabe que hoje os professores conquistaram com muita luta, com muito sacrifício, com muitos anos, a questão, né, do peso salarial, e que cada ano aí é o reajuste, não é assim? Janeiro. O que acontece? É uma vitória. Porém, eu tenho uma observação aqui para falar para vocês. É até um pouco polêmico. Eu penso que essa vitória deverá, em um futuro próximo, ser também compartilhada com os colegas de trabalho das outras áreas dentro da escola, dentro da comunidade escolar. Porque a gente tem que ter o professor que ganhe bem, mas também a gente precisa ter a merendeira que ganhe bem, o porteiro que ganhe bem, o vigilante, o secretário lá da secretaria, o diretor. Então, assim, mas assim, ganhar bem como? O que é ganhar bem? Então a gente volta àquele ponto inicial. É necessário discutir para a gente diminuir essa desigualdade salarial. A Genozinho sugere aqui, eu concordo plenamente, viu, Júnior? Olha aí, né? É bom convidar os jovens para fazer um bate-papo nesse nível político. E já deixo uma pergunta aqui para Jairo, para ele falar depois. A gente vai para o apoio cultural e em seguida a gente volta para Jairo discorrer sobre a participação do jovem na política. Não é? Porque o jovem, a juventude, gosta de brincar e de balada, não sei o quê, e a política, como é que ele está vendo? Ele que conversa, que transita nesse meio, nessa faixa cronológica de idade, aí vai falar para a gente um pouco. E Júnior Dadá fez essa pergunta, e aí ele traz um caso real. Ele disse que Nel Bier, todo mundo conhece Aramirim, ele foi conselheiro tutelar, aí deixou o conselho tutelar para ser candidato a vereador, né? E não se elegeu. E agora ele volta para pedir o voto para conselheiro tutelar e as pessoas disseram: ei, a gente votou em você para ser, você chega, saia, vai ser candidato a vereador. Então o Júnior Dadá, ele pontua essa questão, né? De Nel Bier, por isso que ele fez essa pergunta. E após a derrota na eleição do vereador, ele não pôde voltar para... Sim, mas exatamente. Aí eu acho que tem o seguinte: depois que ele perdeu para vereador, não pôde voltar para ser conselheiro. E aí Carlão, que não entrou ainda, ele diz uma coisa interessante, Jairo. Ele diz o seguinte: primeiro, uma opinião que eu gostaria de você depois, sobre reeleição. O mandato de 5 anos sem direito à reeleição. E outra, o cara foi eleito deputado, Carlão tem essa ideia que participa, daqui a pouco ele deve entrar. O cara ganha a eleição, aí para deputado. Aí chega, vai concorrer a uma prefeitura, seja federal ou estadual. Perde a eleição, volta para a Assembleia. Você não acha que o cara se fez uma opção de direito? Não, pô. Claro que isso é meio complexo, né? Mas é um direito, a legislação permite. Mas eu acho assim, você foi eleito para 4 anos. Aí você vai arriscar, não é,
arriscar, que eu digo no bom sentido, porque o grupo político, não, você está bem, você... Eu já estou até falando que Luiz Eduardo poderá ser candidato a prefeito de Natal. Eu vi recentemente e tal. Aí você também depois comenta isso. Aí, cara, não, perdeu para prefeito. Aí volta de novo, porque o cara está tranquilo para fazer uma conjuntura política e tal, enfim. Mas é legal essa questão de Neubiel, né, que Júnior traz aqui, né? Depois Jairo volta para comentar. Me parece, deixa eu ver aqui. Gedson diz assim, Gedson Mariano, o que tem que acontecer aqui em Ceará-Mirim é uma gestão mais povo, ouvir o povo, não somente nos períodos das eleições ou próximos. Acho o acesso aos nossos políticos muito difícil, tanto aos moradores da cidade quanto os da área rural. Acho que cada bairro, tendo um acesso maior e resposta dos gestores, seria melhor. Muito interessante. Parabéns aqui pela colocação. Nós vamos ao bloco de apoio cultural e em seguida a gente volta com Jairo. Neilton Poços Artesianos. Qualidade, eficiência e tecnologia em perfuração de poços. Realizamos perfuração, instalação e manutenção. Executamos poços de pequeno, médio e grande porte em áreas urbanas e rurais. Neilton Poços Artesianos. Estamos na Rua Walter Fernandes, Campinas Extremos, próximo ao Rio Doce, Estrada de Genipabu. Faça seu orçamento sem compromisso. Fone WhatsApp 988534541 e 998130470. Eu estou cuidando de você. Mercadinho e Panificadora Rosa de Saron. Tudo para sua casa: carnes, frutas, verduras, cereais, material de limpeza, bebidas e muito mais. E atenção Maracajaú e região, fique ligado nas promoções da semana. Mercadinho Rosa de Saron. Atendimento, preço e qualidade. Agora 2 endereços para a sua economia. Mercadinho Rosa de Saron, na Rua Carlos Ferreira Marques, por trás da Colônia de Pescadores. Panificadora Rosa de Saron, com o melhor pão, bolos e massas em geral, na Rua Senador de Nartimari. Telefone 3261-6326. Organização Rosa e Novo. Eu estou te vendo, cuidando, movendo coisas novas pra tua vida. Continua crendo. Alô Maracajaú, você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no Comércio Ponto da Cerveja, em frente à Casa de Festa da Decom, na Rua Carlos Ferreira Marques. Comércio Ponto da Cerveja atende no celular 991472444. Relaxe, ligue agora e garanta a sua. Comércio Ponto da Cerveja, uma organização Mundinho. Em Maracajaú você agora tem JC Elétrica Hidráulica, na Rua Manuel Matias, número 50. Na JC Elétrica Hidráulica você encontra material elétrico hidráulico, apetrechos para pesca, óleo para carro e moto, material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais. JC Elétrica Hidráulica, na Rua Manuel Matias, número 50, em Maracajaú. Telefones 99608-9931 e 99189-5151. Organização Açucena. Você sabia? Em Maracajaú tem o Mercadinho Luiz da Pimenta. Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta. O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery para Maracajaú e região. Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luís. Anota aí os telefones: 999314564 e 994538838. Uma organização Luiz e Gantinha.
Tá pensando em construir? Precisa de material elétrico e hidráulico além de madeira? Tá esperando o quê? Você encontra tudo isso e muito mais no Portal Madeira. Portal Madeira fica na BR-406 em Massaranduba, Ceará Mirim. Antes de construir, visite Portal Madeira. Melhor preço, qualidade e atendimento. Além de entrega em domicílio. Aceitamos o seu cartão de crédito, Visa, Master e IP. Telefone 999756682. Portal Madeira, Organização Marcos, Marlon e Família. Atenção ouvinte e web ouvinte. Toda quarta-feira às 18 horas. Na TV Web Litoral. Conexão com 87 FM Litoral Maracajaú. Política em Pauta. Com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em Pauta. Agora em novo horário. Toda quarta-feira a partir das 18 horas. Participação pelo WhatsApp 99802-4222. Participação 99802-4222. 18h43. Voltamos aqui para o segundo tempo, né? Do programa Política em Pauta de hoje. A gente já traz. Eu quero, antes de mostrar aqui o que a gente tem, quero dizer que eu fiz uma visita hoje ao amigo Carlinhos do Correio, não é? Que está legal, está bem, está se recuperando, teve um problemazinho de infecção urinária, infecção intestinal, mas está bem, está em casa, volta segunda-feira para uma reavaliação, mas está tranquilo, breve recuperação. Quero mandar um alô para minhas amigas Dorinha, aí em Ponta do Mato. Valeu, Dorinha. Um abraço para Igor também, seu esposo, para Neide, para Lenilson, Alderi, a turma toda de Ponta do Mato, Josué, a galera toda. E seu Nanã, ô homem do danado. Seu Nanã, valeu, seu Nanã. Bom, vem o Goto Seco, dia 18, né? Vamos ver aí, olha lá. Grande festival, 12º festival Goto Seco. Música, arte e poesia da melhor qualidade. Olha só quem. Olha, Dedé Simeão, rapaz. Mariana, olha, Trio do Sol, Toque de Epífano, Vânia Simeão, caraca, Berimbau e Arte, Radiogás, Catemba da Maroca, isso é Crézio, é show de bola essa apresentação. Sábado, 18 de novembro, hein? Sábado, 18 de novembro agora. Vai ser show de bola. Tem um compromisso em Muriú nesse dia, durante o dia, que é o encontro das ex-alunas, de um grupo de ex-alunas do Colégio Santa Águida, turma de Joana d'Arc, Javaneide, Goia, Rosane. É uma turma bacana delas, então vão se reunir em Muriú durante o dia, e se Deus quiser, à noite, estaremos aqui a partir das 17 prestigiando esse feijão. Tem uma vinhetinha aí, vamos lá, Júnior. 12º Festival Goto Seco de Música, Arte e Poesia. Dia 18 de novembro, a partir das 18 horas, no Sinara Music. Com Dedé Simeão, Radiogás, Galácticos do Espaço, Vânia Simeão, Toque de Pífano, Catemba da Maroca, Grupo de Capoeira Berimbau e Arte, Tanta, Mariana Silva, Trio do Sol e mais. Sarau e Exporte Goto Seco. Ingressos antecipados já à venda. Informações 999368584. Realização Goto Seco Movimento Alternativo. Apoio Jumbo e Turismo, Bodega do Vale, NF Motosport, Jornal O Litoral e FJ Decorações. Muito bem, a gente tem agora, entramos hoje, né, o novembro, que é o Novembro Azul, gente. Olha lá, aí esses homens, né? Os caras têm medo de ir ao urologista. Nossa, vamos cuidar da próstata, né? Fazer a prevenção, principalmente quem passou dos 40 aí. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu venho fazendo isso sistematicamente todos os anos. Aliás, eu tomo uma medicação, não é, para o controle da próstata, que é importante.
tá certo? E é bom que se cuidar, né? Se cuidar para evitar consequências maiores. Então, esse mês de novembro todo, que é o novembro azul, é esse mês da conscientização. Homem, cuide da sua saúde, de novembro a novembro. Não é só esse mês não, minha gente. É todo o tempo. Show? Olha só aí, rapaz, olha só, minha amiga, a festa das crianças aí está desenrolando lá na Praça Monsenhor Celso Cico. Gente, viu? Gente pra caramba, festa realizada pela prefeitura, né, secretarias envolvidas, sucesso aí, minha amiga, é gente demais aí, bonita, hein? Bacana, brincadeiras e tal. Criança é isso, né? Criança precisa, né, de ter esses seus momentos, né, lúdicos, de brincadeiras e tal, mas precisa, né, da parte da assistência de políticas públicas. A criança precisa ter toda a atenção, desde o ensino infantil, creche, maternal, essa coisa toda. Olha, entrega de bicicleta, tá aí, ó, com prefeitos, vereadores, secretários, é isso. É muito legal. Eu tiro pelo abraço que um grupo de jovens faz aqui, todo dia 12 de outubro, né? Dia da Padroeira do Brasil e Dia da Criança. Esse ano foi na comunidade de Aningas. Olha, é de uma alegria as crianças, famílias, não é? É lanche, é algodão doce, pula-pula, competições. É muito. E outra coisa, cada criança não recebe bilhete para participar do sorteio, recebe um brinquedo. Todas as crianças saem de lá com um brinquedo. E isso tudo feito, sabe como? Por doação. Galera doa, ajuda, faz pix, outro dá não sei o quê, dá óleo de caminhão. É muito legal. Então, toda criança merece atenção. Bom, olha aqui. Sábado, programa também de muita audiência. Anderson Moreira, vamos levar Jairo Júnior aí, rapaz. Tá certo? Para participar do Macharanguape em pauta. Falar sobre cultura, sobre turismo, né? Também, administração, falar sobre tudo. Olha aí. O homem é bom. Vamos levar lá. Olha, Jairo vai entrar aqui voltando, agradecendo a algumas pessoas, mas tem coisa aqui que rendeu pra caramba, né? E é bom isso, quando vocês interagem, deixando a opinião. Porque o programa depois ele é assistido de novo. Né? Vocês compartilham, outras pessoas vão assistir. E aí há uma interação, um debate construtivo, né? E ideias contrárias, antagônicas, porque na democracia é assim. Já ele teve uma coisa que disse lá atrás, rapaz, no início do programa, que eu não me lembro aqui, que tinha a ver com isso. As pessoas teriam direito... os diferentes. Os diferentes. Os diferentes. Você já pensou eu querer que Jair seja igual a mim? Ou ele querer que eu seja igual a ele? E um político que acha que só ele tem razão, só ele que está certo, não aceita a opinião de ninguém, é só a dele. Quer fazer porque ele acha que o poder é dele, não entende que é efêmero, que é transitório e que é construído com a participação. Aí é que é de lascar. Não, gente. Pois é, fica essa reflexão para você aí. Bom, Jairo, agradeço aí a galera que você está interagindo, para depois a gente voltar aqui que está participando. Eu vou fazer assim, Irã. Como são muitas participações, eu não quero deixar de citar alguém. Então, para não deixar de citar alguém, eu vou só falar os lugares, né? As cidades ou distritos. Vamos lá. De Extremóis, ali de Santa Maria. Que mais? Da Vila Punaú. De Poço Branco, os amigos de Poço Branco, os amigos também de Uberaba, Minas Gerais, também os nossos amigos de Natal, de vários bairros de Natal, os nossos amigos também de Pureza, da cidade de Pureza, e também os nossos amigos da Central do Cidadão de Ceará Mirim, né, de todos os órgãos que compõem a Central, como também os nossos amigos que já citei de Macharanguape, né? Macharanguape que não é só
a Barra, né? Mas Caraúbas, Maracajaú, Dom Marculino, todos os distritos, Riacho d'Água, Santa Ana, São Lourenço, sem for citar todos os distritos, vamos passar a noite. E também Rio do Fogo, né? Tem aqui o pessoal de Rio do Fogo, da Vila Punaú e também de Punaú. Muito bem. Já que ele falou em Macharanguá, vixe, Maria, olha como o tempo voa, porque já a gente precisava de 2 horas. Ou essa questão sistemática, né, dele vir participar da bancada aqui. É muito bacana, viu, Jair? Você vai contribuir muito aqui. Vamos, né, tem câmera aqui suficiente. Eu, você, Nelson, aqui com o convidado, a gente vai deixar o convidado muito tranquilo para participar com a gente. Vou, quando eu que for fazer as perguntas, que eu pergunto umas coisas meio... Não. Pergunta tem que ter. Porque até eu não sei se é porque eu tenho isso, né, no Sistema Litoral de Comunicação. Eu vou dizer aqui um negócio que vai sair na capa, viu, Júnior? Na capa do Jornal Litoral, Júnior. Eu já escrevi o texto político, né, já está pronto para sair nessa edição de outubro que a gente terminou. Eu vou dar aqui a manchete para você. Só para você ter uma ideia qual vai ser a manchete da capa do jornal grande. Na linguagem de você quer causar, né? Eu vou dizer qual é. Quer saber? Perdesse, mané. Aí depois eu falo sobre isso. Eu já pergunto para Jair. Perdeu, mané. Sabe quem disse isso, sabe? O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, não estava presidente, mas em viagem, logo após a vitória no segundo turno do presidente Lula, ele foi aos Estados Unidos e tal, e lá tinha uma galera bolsonarista que foi, né, tinha aquela onda toda contra os ministros, né, Alexandre de Moraes, não sei o quê, o STF, fecha o STF, queriam acabar com a democracia, na verdade. Aí ele descendo do ônibus da van que ia para um restaurante, uma palestra, e a galera, perdeu, mané. Então, eu acho que até ele se explicou, porque foi... Mas eu acho essa frase sensacional. E a pergunta que eu vou fazer a Jair é a seguinte: quem mais dirá o ano de 94, depois de outubro, perdeu, mané? Situação ou governo? Manda ver aí. Olha aí, é uma pergunta que pode ser colocada para os nossos, né, ouvintes. Mas, assim, na política, como também na vida, há momentos de vitórias e há momentos, eu não digo de fracasso, porque não se trata de fracassos, mas de situações adversas que a gente não consegue, naquele momento específico, né, alcançar o objetivo. Então, assim, há perdas e há quem ganhe. Mas você vai ter o vencido e o vencedor. Mas o bom, Irã, é que na democracia há essa alternância de poder, vai oxigenando a coisa. Às vezes entra um presidente que é de direita, aí depois, daqui a 4 anos, entra um de esquerda, e vai criando essa oxigenação. Alguns se agradam, outros não. Isso também se aplica na gestão municipal. Às vezes entra um gestor que é mais prático, aí depois vem um gestor que tem uma outra visão de gestão, e assim vai. Isso é bom. O ruim é quando que Júnior até colocou, né? Júnior falava que quando o candidato ele não tem o compromisso, né, a fidelidade de honrar com aquilo que ele falou em campanha. Então, eu prometi que, caso eleito, seria ou me comportaria de tal jeito. E quando, às vezes, nem ganhou ainda, ou às vezes nem assumiu, às vezes, não assumiu a cadeira, a pessoa muda, né? Dizem que não é que o poder muda as pessoas elas são aquilo, só que o poder revela, né? Emerge o sujeito. Então, assim, eu acredito que na democracia é importante essa alternância de poderes, onde existe, respondendo o que você estava falando, os vencidos e os vencedores. E eu estou dizendo isso, sabe, Jair, eu vou levar a efeito, porque é inadmissível, né? A gente, num momento que a gente vive, né, século XXI e tal, as pessoas se degladiarem por causa de uma posição política que alguém tem diferente. Uma pessoa aí
e agredir a outra, né? Aí você usa o Damião. Você sabe essa história? Não. Então vai ler o jornal para Olha aí. entender qual é essa questão. Então, rapaz, violência. Olha, gente, eu quero dar essa contribuição, não é? Falando nesse perdeu o mané, porque primeiro você está fazendo uma crítica, uma gozação bacana, né? Extrovertida, uma brincadeira, deixa até o cara irritado, mas é melhor do que você ir partir para porrada. Que é isso, gente? É como você diz, daqui a 4 anos tem mais outra eleição e esse ciclo. Agora, ser violento, agredir, brincadeira. Você dá uma tapa desse jeito, né? Perdeu, mané. E assim, Ira, a violência em nenhuma das esferas Isso. ela é aceita. A gente não pode aceitar nenhum tipo de violência, seja física e nem verbal. Roupa suja a gente não deixa para lavar em rede social, e nem muito menos em locais públicos. A gente pode sentar particularmente, né, pontuar algumas coisas e ver que aquilo pode ser consertado. Porém, Irã, pegando esse gancho, né, da sua matéria, é importante para todo cidadão, seja ele jovem, adulto, idoso, que ele participe, né? Que participe da política. A política não é chata, a política não é ruim. Pelo contrário, é muito bom você participar, é muito bom você se sentir que faz parte daquela comunidade, daquele município, daquele distrito, que você leva ideias, que você, às vezes, discorda do outro e o outro discorda de você. Essa construção é muito boa, é muito prazerosa. Muito bem. São 18 horas e 59 minutos. Estamos aí no último minuto, não é? Do nosso programa. Olha, tem assuntos aqui mais específicos, mas Jairo, se Deus quiser, vai voltar, né? Aqui nas quartas-feiras. Vamos escolher algumas quartas, né? Criar umas polêmicas, quarta da polêmica, escolhe pelo menos uma vez no mês, ou a gente criar algumas polêmicas, conversar sobre algumas coisas mais... Fernando de lá? Fernando, nosso coordenador. Cabeludo. Grande Fernando, obrigado, viu, Fernando? Show de bola. Fernando, e você foram... Aliás, a filosofia, não é, da Central do Cidadão, rapaz, é muito bacana. Você tem atendimento em vários segmentos, você fica sentado confortavelmente, agilidade, não é, atenção. Olha, é muito legal, viu? Parabéns aí e vamos fazer justiça. Isso foi no governo Garibaldi, quando o Carlos Eduardo era secretário de Cidadania, me parece, não é, do governo dele, ele idealizou, acho que vem dessa época, a Central do Cidadão, né? E se aperfeiçoando, porque cada governo vai dando uma dinâmica e vai melhorando, né, Jairo? Isso. Foi, se eu não me engano, foi secretário na época Carlos Eduardo. Eu não lembro se foi Garibaldi começou, mas quem deu continuidade, se não foi Vilma, não foi? Vilma de Faria. Ela deu essa... Verdade. Foi Vilma. Assim, um começou e o outro desenvolveu, podemos dizer assim. E uma coisa que a gente nem conversou e não vai dar tempo a gente conversar, mas fica para a próxima, é a questão do empreendedorismo. Sim, Pois tem uma pauta aqui mais ou menos, a questão do como é sobre trabalho empresarial, e renda, né? o distrito empresarial, Isso. perspectiva de emprego, renda, né, as eleições em si, analisar realmente, não é, Rio do Fogo, que você conhece, Barra, Ceará Mirim, Pureza, enfim, a região. Mas isso tenha calma, né? Isso é munição para o outro programa e eu devolvo a você. Já Lúcia Mansur dizendo parabéns pelo excelente programa. Obrigado, é com você. Agradeço a todos que deixaram um pouco do seu jantar para escutar, para participar, interagir. É curto o tempo. O objetivo do programa é isto, é dialogar. Ninguém aqui é doutor, que quer saber mais do que ninguém. Aqui a gente está para fazer essa troca, né, dessa dádiva. Conversar, dialogar é uma troca, né? Troca de ideias, de informações, de mundos, de realidades diferentes. Agradeço a Irã, a todo o sistema litoral de comunicação, com toda a sua equipe. E assim, eu quero deixar uma mensagem, que não é sobre política, é sobre o nosso dia a dia, é sobre o ser humano. Vivemos tempos que a gente escuta, né, sobre a depressão, sobre pessoas que desistem de viver ou que está passando por dificuldades que não consegue ver a saída, né?
não consegue ver a luz no fim do túnel. Então, para essas pessoas que estão nos escutando, que não estão nos acompanhando, apesar do programa ser de política, vamos viver um pouco daquela frase que a gente aprende na canção. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então comece amando as pessoas de sua casa, os seus amigos mais próximos, e assim a gente vai criando esse leque de amor, essa rede de amor, mas não é aquele amor romântico, não. É aquele amor que considera o outro, que pergunta como é que o outro está, que às vezes manda uma mensagem, às vezes está sem graça, ou aquelas mensagens de corrente, mas só o ato de você perder seu tempo, que não é perda de tempo, você está se dedicando, né? O Pequeno Príncipe fala isso, o tempo que tu dedicaste à tua rosa. Então, assim, para concluir, desejo boa noite a todos, desejo que tenha amanhã esse momento de espiritualidade, não só para aqueles que se foram, mas para aqueles que estão aqui conosco, que estão do nosso lado, que estão passando por dificuldades e que precisam do nosso ombro amigo. O horário começou na hora do anjo, né? A gente já disse que é a hora do anjo. Então, que você, ouvinte, que você que está nos escutando e está nos vendo através das redes sociais, que você possa ser um anjo na vida do outro, levando uma palavra. Não precisa nem falar, sabe, Irã? Às vezes a presença, como a gente está aqui, só de a gente estar junto, a pessoa se sente bem. Parece que a gente quer ficar aqui por bastante tempo. É bom estar com você. Com vocês, né? Muito bem, obrigado, Jairo, por esse encerramento, eu diria, apoteótico, gente, não é? Por isso que a galera disse aqui que você é diferenciado, né? Verdade, Jairo. Deus abençoe a todos da equipe, e Irã e Jairo, sucesso para ambos. Muito obrigado. Jairo, brigadão, né? Vamos voltar sempre, Irã Júnior, e principalmente você, né, que está aí do outro lado, nos assistindo, ouvindo, e esse programa ele é reprisado também na sexta-feira na Rádio 87 FM, tá bom? Se Deus quiser, quarta-feira com mais um Política em Pauta estaremos aqui de volta. Um abraço, boa noite. Acabamos de apresentar Política em Pauta, que voltará próxima semana. Até lá!